noite, boa tarde, bom dia. Então, a aula de hoje ela foi assim, nós estávamos na página 64, onde nós vamos comentar agora sobre alguns aspectos muito importantes e interessantes sobre o Renascimento. Continuamos no Renascimento, né? Quem tiver com o seu material didático aí, você pode pegar na página 64. Vamos aprender um pouquinho sobre os artistas do Renascimento, assim como também os cientistas do Renascimento, e ver também um pouco da literatura da época, tá bom? Então, basicamente são essas duas páginas que nós veremos hoje, 64 e 65 também. Aqui vocês podem notar algumas imagens, né? Aqui um mapa europeu, onde nós podemos situar alguns países. Claro, não existia a Itália ainda. O que havia eram as cidades italianas, tá bom, pessoal? Para não confundir, a Itália não era um país unificado. Aqui já tinha os países aqui, França de um lado ali, enfim, Inglaterra, né? Holanda, e assim por diante. Aqui na parte que vai falar da ciência, a gente vai ver um pouco sobre quem foi cada um deles, né? O Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei e Johannes Kepler. E também vamos ver um pouco sobre a crise do Renascimento. Então, vamos lá, vamos para a aula. Seguinte, aqui no início a gente vai tentar, vamos compreender esses três períodos aqui, o Trecento, o Quatrocento e o Cinquecento, tá bom? São os períodos das artes plásticas do Renascimento. O que quer dizer cada um, né? Vamos ver aqui. Na verdade, o Trecento é como se fosse um período de transição que aconteceu no século XIV, né? De transição entre uma arte medieval e uma arte renascentista. É o momento em que ia começar as mudanças artísticas. Na época da Idade Média havia uma arte rígida, uma arte ligada aos valores da igreja e totalmente estática, sem nenhuma dinâmica, nenhum sorriso, nenhuma, digamos assim, referência ao lado humano, né? Enquanto que durante esse crescendo, que é a partir do século XIV, houve uma mudança já nesse sentido. E aqui nós podemos ver como exemplo maior, no Crescentos, um artista chamado de Giotto, dois T's, né? O Giotto, ele deixou algumas obras interessantes, né? Giotto de Bondone, essas obras eu também mostrei hoje na classe, para os meninos que estavam em classe, se eles viram. Algumas obras de Giotto de Bondone, onde ele representa bem a transição da Idade Média para a Idade Renascentista, para a Idade Moderna, tá bom? Aqui nós vemos algumas obras de Giotto, mostrando aqui para vocês, a gente vê rapidão aqui. Aqui uma face do Giotto de Bondone, né? Essa parte também, lembrando mais uma vez, eu mostrei isso aqui na classe hoje. Nossos amiguinhos que estavam na classe, eles viram, né? Vocês agora estão vendo também, tá bom, gente? Aqui você pode perceber o seguinte, aqui tem muito monge, muito pessoal da igreja ainda nessa arte. Apesar de ser uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, ainda tem muito a ver ainda com o tema religião, tá? O Giotto ainda mantém ainda esse tema, essa religiosidade ainda muito florescente, ok? Vamos para o próximo período das artes plásticas do Renascimento, um período chamado de Quatrocento, né? O Quatrocento já muda um pouco, como a gente pode perceber no nosso livro didático. A arte renascentista já é mais amadurecida, né? Já é uma arte de atuação dos Médicis, ou seja, os grandes mecenas já estavam entrando em cena, os mecenas entrando em cena, é ótimo, né? Então, Lourenço de Médici foi o grande mecena dessa época e nesse período destacou o Sandro Botticelli, né, e o Leonardo da Vinci. Esses dois aí foram os maiores destaques do período chamado de Quatrocento, tá bom? O Sandro Botticelli era aquele artista muito modernão, né, aquele cara bem de performance avançada.
aquele jovem de uma arte refinada, alegre, enfim, aquele que coloca mais assim uma arte mais humana no cenário, né, no cenário europeu, cenário artístico do Renascimento. Sandro Botticelli é aquele cara bem-humorado, aquele cara brincalhão, que faz arte, faz graça, né, todo mundo gosta dele, enfim. Sandro Botticelli tem uma arte totalmente voltada aos valores renascentistas. Ele já esquece um pouco a religião e começa a trabalhar temas mais gregos, temas mais antigos, né? Deixando um pouco de lado a Idade Média, como vocês podem perceber. Aqui já tem as coisas de ninfas, né? Umas coisas ligadas à mitologia. Como você pode notar que a nudez começa a aparecer, né? E o quadro mais famoso do Sandro Botticelli foi com certeza o Nascimento de Vênus, né? O Nascimento de Vênus é a obra mais famosa do artista Sandro Botticelli, um dos grandes nomes do 400. Bom, o outro nome bem interessante que nós vamos ver agora é a figura mais emblemática do Renascimento, que é o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci ele nasce de família desestruturada, vamos dizer assim. O pai dele tem ele assim de maneira ilegítima, ele não é filho legítimo, né? Então ele tem uma madrasta, já viu como é que é a coisa, né? Então ele começou a, digamos assim, a atuar no cenário artístico por conta própria. Ele era muito individualista, ele era muito autodidata e ele não, digamos assim, ele não teve aquela educação rígida que os outros tiveram. Ele teve que aprender muita coisa, em grande parte da sua vida teve que estudar sozinho, por ser um grande autodidata, e aprendeu primorosamente a fazer tudo o que quis, né? E nós temos aqui o quadro Anunciação, onde apesar de ter tema religioso, os rostos das pessoas são bem modernos, bem assim, diferentes, com um sorriso, que é São João, né? Ele fez São João, um sorriso no rosto, né? Ele já começava. Aqui são encomendas que o Leonardo da Vinci possuía, né? Na época, o pessoal fazia encomendas. Um dos grandes defeitos dele é não terminar as encomendas, né? Por exemplo, essa daqui ele não terminou. Esse quadro aqui, a Adoração dos Magos, ele não conseguiu finalizar, ele deixou apenas os esboços e algumas jogadas de tinta. O 400 foi bem representado, né? O 400 com Leonardo da Vinci teve assim o, o nome máximo, seria aquela figuraça mais importante do Renascimento, não apenas por ser um grande pintor e um grande artista, aquela figura simpática que todo mundo gostava, e ao mesmo tempo aquela figura misteriosa. O Leonardo da Vinci ele era um grande inventor, além de pintor, ele também era botânico, ele era músico, engenheiro, arquiteto, pintor, escultor, né, considerado médico também, pesquisador, cientista. Ele era tudo isso e mais um pouco, pode-se dizer assim. O cara que inventou o paraquedas, inventou o tanque de guerra, inventou a bicicleta e desenhou o primeiro protótipo do avião. Leonardo da Vinci não era qualquer pessoa, né? E fez o primeiro mapa de Milão, o primeiro mapa da cidade. Foi ele que desenhou. Ele realmente tinha uma grande, digamos, era um dos grandes, um dos maiores gênios da humanidade, considerado o cara mais curioso do mundo, né, de todos os tempos. A curiosidade dele era insaciável, ele tinha muita curiosidade. É um autodidata, né? Tinha que ser, né? Aqui é a Santa Ceia, um dos quadros das pinturas mais famosas. Não é exatamente um quadro. A Santa Ceia foi pintada numa parede de um refeitório da igreja, de uma igreja lá em Florença. Ah, desculpa, Florença não, Milão, né? O Leonardo da Vinci era de Florença, de uma vila chamada Vinci, por isso que o nome dele era Leonardo da Vinci, né? Nós temos aqui um exemplo do antropocentrismo, que eu falei para vocês, que o antropocentrismo é o ser humano no centro de tudo, né? Aqui nós temos aqui o outro quadro do Leonardo da Vinci, que eu mostrei também na classe para os meninos, para as meninas também que estavam na classe hoje. E nós temos aqui o quadro mais famoso do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, né? Ou La Gioconda, como o pessoal gosta de chamar. A Mona Lisa é um quadro pequeno, apenas 70 centímetros de tamanho, de espessura ele tem, né?
E ele se encontra hoje no Museu do Louvre, na França. Um quadro que já foi copiado inúmeras vezes, um quadro que já foi até roubado muitas vezes também, recuperado. Fizeram um teste, descobriram que o verdadeiro está lá na França, realmente, de fato. É um quadro que o Leonardo adorava, né? Ele colocou aqui um sorriso maroto aqui no rosto da Mona Lisa, um sorriso enigmático, né? Já foi palco de muitos mistérios, enfim, de tantas teorias da conspiração que Leonardo havia feito. A própria mãe aqui, de repente, não, Leonardo colocou seu rosto quando era jovem. Não, Leonardo fez, se você colocar o negativo desse quadro aqui próximo ao outro, sai a imagem de um ET e tal. Quer dizer, há muita conspiração a respeito dessa imagem, desse quadro da Mona Lisa, né, onde ele esquematizou com riqueza de detalhes todo o processo. Então isso resume muito bem o que foi Leonardo da Vinci, uma pessoa simpática, uma pessoa agradável, gostava de conversar com todo mundo, era ao mesmo tempo aberto ao diálogo e um mistério ambulante. Ele não dormia bem à noite, ele passava a noite estudando, fazendo experiências, enfim, né, inventando coisas, fazendo registros e cálculos de engenharia. Ele era muito bom, né, no que fazia. Então, a gente passando aqui do 400, a gente vai para o outro período do Renascimento chamado de Cinquecento. A gente está se referindo aqui por enquanto às artes plásticas, tá? Depois a gente vai para a literatura e para a ciência moderna. O Cinquecento foi a época do Michelangelo, que apesar de pertencer ao Cinquecento, Michelangelo ele também era contemporâneo de Leonardo da Vinci e do Botticelli também. Apenas muda a sigla de uma data para outra, assim, 400 e 500. Aqui destacamos dois, o Rafael Sanzio e o Michelangelo. Rafael Sanzio ele foi um jovem muito inteligente, um pintor incrível, com 11 anos de idade ele já chamava a atenção de todo mundo. O Rafael Sanzio se mostrava um grande fã do Leonardo da Vinci, ele gostava muito do Leonardo, das coisas, as obras do Leonardo, tanto é que ele mudou totalmente a sua forma de ver a arte assim que ele conheceu o Leonardo da Vinci. Ele pintava de uma forma bem mais rígida. Quando ele conheceu o Leonardo da Vinci, quando ele viu a Mona Lisa pela primeira vez, o Rafael Sanzio chorou ao ver a Mona Lisa. Ele ficou chorando muito ali e tal, inconsolavelmente. O pessoal não entendia por que ele chorou, ele saiu sem dizer uma palavra. Daquele dia em diante ele mudou totalmente seu jeito de fazer arte, né? Ele começou a pintar pessoas mais humanizadas, arte mais humanizada, né? Pessoas bem reais, uma coisa bem realista. Ele passou a ser o preferido da igreja também, né? O pintor oficial do Papa, Júlio II, gostava muito dele, enfim. E também inclusive aqui a imagem do Júlio II, Papa Júlio II, que o Rafael pintou. Rafael Sanzio, ele morreu muito jovem também, mas foi um cara brilhante, cara muito gente boa, enfim. A gente fala como se conhecesse, mas quando você olha a imagem, a obra de Rafael Sanzio, e você vê o rosto das pessoas ali, é incrível, ele fazia uma coisa realmente notável. E o quadro mais famoso dele foi esse aqui, a Escola de Atenas. Um quadro imenso. Esse aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem a dimensão, o tamanho desse quadro para falar para vocês. Esse quadro ele tem 5 metros de tamanho, de comprimento, por 7 de... Não, ele tem 7 metros de comprimento por 5 de largura, né? É um quadro imenso onde o Rafael faz um monte de personagens históricos, desde filósofos aqui, ele coloca o Platão bem no centro, o Aristóteles do lado, o Pitágoras aqui fazendo cálculos, ele coloca um monte de gente e coloca ele mesmo aqui no cantinho, né? Coloca o rosto dele mesmo aqui no cantinho da pintura. Aqui, essa imagem, essa criaturazinha aqui. Pois é, o Rafael Sanzio foi um grande nome aqui do Cinquecento, juntamente com uma das figuras mais polêmicas, um dos maiores artistas de todos os tempos. A pintura nunca foi uma pintura incrível, assim, de impressionar a humanidade como o Michelangelo. Michelangelo ele foi um dos caras mais impressionantes
que já existiu na face da Terra. O cara sozinho pintava jornadas inteiras de tinta, né? Sem gostar muito de pintar. Inclusive ele preferia a escultura e a engenharia do que realmente a pintura. Ele é engenheiro, arquiteto, pintor e escultor. O Michelangelo fez obras incríveis na escultura, né? Essa aqui é a Pietà, a Piedade, né? Ou a Piedosa, carregando o menino Jesus. Enfim, nós temos aqui o Davi, uma imagem muito grande. Essa escultura de Michelangelo, ele se encontra aqui uma réplica na praça, porque o original é guardado, né? É uma figura muito grande, cerca de 4 metros de altura, uma imensa estátua. Aqui uma cena que Michelangelo pintou na Capela Sistina, uma outra imagem de Michelangelo. Michelangelo é aquela figura que é exatamente o oposto do Leonardo da Vinci. Considerado antipático, assim, até certo ponto, ele não gostava de se aproximar de ninguém. O Michelangelo era muito isolado na dele, né? Uma pessoa altamente concentrada, altamente misteriosa, não dava muita trela. O pessoal queria se aproximar dele por admirar ele, né? Mas ele não gostava de aproximação com ninguém, ele era muito irritado, muito zangado, brigava muito, enfim. Inclusive brigava até com Leonardo da Vinci, eles não se gostavam muito. Aqui nós estamos vendo aqui algumas imagens da obra de Michelangelo, né? Enfim, nós vamos agora partir um pouco para falar a respeito da literatura, que se encontra aqui na página 64, né? Aqui a gente pode perceber o seguinte: com esse mapa que nós colocamos aqui, que tem no nosso livro, né? Nós vemos aqui alguns países e algumas pessoas importantes desses países. Então, gente, vocês leiam em casa essa parte, ó. Na Itália, na região italiana, Maquiavel, né? Foi grande escritor e tal. Falamos dele na aula passada. Na França tem o Rabelais e o Montaigne. Na Holanda tem o Erasmo de Roterdã. Na Inglaterra tem o Tomás Moros e o Shakespeare. Shakespeare que escreveu Romeu e Julieta, grandes obras, né? Enfim, na Espanha temos o Miguel de Cervantes, em Portugal tem o Camões, Luís de Camões, que escreveu os Lusíadas, que inclusive vocês estudaram já esse ano os Lusíadas. Na parte da ciência, a gente vê grandes nomes aqui da ciência. Uma das partes mais interessantes do Renascimento. Os cientistas que acabaram discordando da Igreja Católica. Dei uma lida também, é muito interessante, é muito bom você ler isso aqui, que você vai, digamos, incentivar, estimular a sua própria imaginação. Esses cientistas aqui, ó, eles acabaram discordando dos movimentos da Terra, que eu falei na aula passada. Que não é o Sol que gira ao redor da Terra, mas o Copérnico achava e dizia, e tinha certeza, que era a Terra que girava ao redor do Sol. E muitos outros vieram atrás dele, digamos assim, comprovando o que ele falou, né? Como por exemplo Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira por acreditar em vida em outros mundos, né? E olha que isso faz tempo, é 1600, né? 1600 depois de Cristo. Ele foi queimado na fogueira exatamente por acreditar em vida após vida em outros planetas, né? E também ele divulgou as ideias do Copérnico. O Galileu Galilei, sem comentários, ele também divulgou as ideias do Copérnico, as ideias de astronomia, enfim. O Johannes Kepler, que é um grande mecânico e cientista também, incentivou tudo isso, né? Ele acabou, foi uma figura muito grande, muito importante na revolução científica. Aqui a parte da arquitetura vai falar do estilo gótico, que já comentamos com vocês também em aulas passadas. O estilo gótico é aquele estilo de igrejas pontiagudas, muito altas, com janelas coloridas, toda bonitona, toda modernona, enfim. E a crise do Renascimento, que foi quando o Renascimento começou a perder o seu espaço, e as pessoas começaram a não valorizar mais tanto. E, afinal de contas, o mundo muda, as coisas passam, né? E até o Renascimento um dia ia terminar. Mas sua herança foi imensa, viu? Sua herança foi tremenda para a ciência, para a arte, para a cultura em geral. Então essa foi nossa aula de hoje. Dá uma lida nesse pedacinho, como é pequenininho, vai só falar da crise do Renascimento. Dá uma lida nesse pedacinho, dá uma lida nessa página, dá uma lida aqui também, para a gente fixar melhor o assunto, tá bom? Depende muito de vocês também, tá, gente? Então, por enquanto é só. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima, gente. Tchau.
Tchau, até amanhã.